Boa noite, eu sou a Selma, do canal Essência da Vovó, e eu só postei um vídeo no canal até agora, eu falando. E hoje eu senti de contar um pouquinho um testemunho, na verdade. E eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1. Oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, de modo que nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá eu os ajuntarei, trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E eles são teus servos, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro. Eu gosto muito da palavra de Neemias, e aqui ele fala assim que ele era copeiro do rei. Então, tipo assim, ele tava no palácio, servindo o rei. Ele, podemos dizer que ele estava numa situação aparentemente confortável, morando no palácio. Mas, quando ele ouviu falar a situação da família dele, como estava queimado os sepulcros dos pais dele, o povo dele em grande miséria, ele ficou triste, entristeceu o coração dele. E ele colocou algo no coração: eu não vou deixar essa situação desse jeito. Eu vou pedir ordem ao rei. Primeiro ele orou, depois ele pede ordem ao rei. Ele está perante o rei triste, e o rei pergunta para ele por que ele está triste, né? Geralmente ele não ficaria triste na presença do rei, poderia até temer, né, alguma coisa, mas ele estando ali triste, o rei pergunta: o que você tem? O que está acontecendo? E ali ele conta, porque ele já tinha entrado em oração para que Deus amolecesse o coração do rei. E ele contou a história, e o rei falou: mas o que você quer que eu faça? Eu quero que o Senhor determine um tempo para que eu possa ir em Jerusalém e reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Eu quero ajudar meu povo.
e Deus amolece o coração do rei. E ele acha graça diante dos olhos do rei. E ele viaja para aquela cidade. E ele vai em direção ao povo. Ele pede para o Senhor as provisões necessárias para que ele chegasse lá. Ele precisava de madeira, ele precisava de material. E a Bíblia não fala que ele tinha nenhuma formação nisso, que ele era engenheiro, que ele era pedreiro, não fala que ele era também arquiteto. A Bíblia não fala nada disso. Apenas a Bíblia fala que ele está determinado a reconstruir os muros. Ele está determinado a ver a sua família de volta, o seu povo, o seu sangue em outra situação. Não era a guerra, não era o cativeiro que ia colocar desânimo no coração dele. Quando nós recebemos uma notícia ruim, a gente fica triste, não tem como não ficar triste. Eu morei um tempo com a minha tia, com a tia Penha, em Sinop, no Mato Grosso, e eu me afeiçoei muito a ela. E eu lembro que eu contei que foi por isso que eu comecei o canal. Eu estava lavando louça aqui na minha casa, eu moro em Curitiba, e eu estava muito, muito triste mesmo. Eu entrei em luto profundo por causa dela, porque desde que eu casei, eu não pude voltar em Sinop para ver ela. Eu não pude estar lá, a gente se falava muito por telefone, chamada de vídeo, conversava, mas as circunstâncias não eram favoráveis, não deu certo, Deus sabe o porquê, né? Eu não quero ficar me lamentando sobre isso, não quero que ninguém me critique sobre isso nas redes sociais. Eu acho que eu mesmo já me puni muito. E uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente entra em luto é aprender a se perdoar. Eu tive que me perdoar, eu tive que parar de me culpar. Por que que eu não vi, por que que eu não fui, porque a gente procura de todas as maneiras uma maneira de o porquê. Todo mundo faz isso quando entra em luto, quando tá passando por essa fase. É muito comum a gente se culpar. E passado isso, me veio a ideia no canal, mas muitas coisas passam pelos bastidores. Depois que a minha tia faleceu, a outra minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, entrou em depressão, também ficou doente e ela teve câncer e ela veio a falecer. Nesse tempo eu dei um lipoma na minha perna, do lado direito, perto do joelho, e eu tive que ir para oncologia, porque era suspeita de câncer também, devido ao histórico de câncer na família. Então foi um tempo difícil. Eu ainda faço tratamento no hospital de clínica, tenho uma cicatriz bem grande na perna, passei um período sem poder costurar. Enquanto a minha tia estava no hospital, a tia Madalena, lutando pela vida, eu também estava lutando pela minha vida. Eu também estava em cirurgia e ela preocupada comigo, com medo de acontecer alguma coisa comigo. Então foi várias situações difíceis. A filha da minha tia, a Eliana, né, a pastora Eliana, que tinha acabado de passar pelo luto da mãe, veio para cá, ficou aqui em casa para a gente poder ficar um pouco com a tia Madalena. E foi muito difícil tudo isso, né? Foi muito difícil ver a minha prima ainda em luto pela mãe dela, depois a gente passar pelo luto da tia Madalena, viver 2 lutos quase em seguida um do outro, e eu doente.
e muitas vezes a perna não correspondia e eu comecei a costurar muito nova. E por inspiração da minha tia. Mas eu me lembro de uma coisa, um dia Deus me fez lembrar isso. Quando a minha avó ficou doente, que ela teve câncer no útero, eu estava na barriga da minha mãe, quando a minha avó descobriu o câncer. E depois que eu nasci, passado um tempo, eu devia ter uns 3, 4 anos, quando a minha avó faleceu, eu não me lembro. Mas eu me lembro que quando a família entrou assim, naquele período de luto, assim, morava todo mundo perto, e entraram em luto por causa da minha avó, a vovó Dalvina, Dalvina Heller. E eu lembro que um dia Deus falou com a minha tia, e ela falou com a família. Ela falou assim: Deus falou para mim que é para nós parar de chorar. E Deus falou para mim começar um culto no lar. E ela começou o culto, ela reuniu a família, ela reuniu as irmãs, reuniu o cunhado e reuniu as crianças. Eu bem pequenininha, mas aquilo ficou no meu coração, aquela ousadia que ela teve, aquela coragem de passar pelo luto. E ela abriu a Bíblia e ali ela começou a orar, ela começou a falar, ela começou a fazer culto doméstico, que era uma coisa que os meus avós faziam muito. Os meus avós, eles se converteram, a minha mãe tinha 5 anos de idade e o meu avô, ele lia muito a Bíblia, lia muito, ele e a minha avó, eles liam livros, eles liam a Bíblia, faziam estudo bíblico, e isso eles foram passando para as outras, para outra geração. Mas é muito difícil você assumir um legado em meio ao luto. Mas a minha tia fez isso. Ela assumiu aquele legado e ela começou ali a lutar. E aquilo para mim, criança, foi assim um marco na minha vida. Eu nunca esqueci disso. E quando ela faleceu, Deus me fez lembrar disso. E eu ali lavando louça e chorando, o Espírito Santo falou comigo. Ressignifica esse luto. Faça como a tua tia. Segue em frente. E eu falei: Senhor, como que eu vou seguir em frente? E o Senhor falou: eu vou te dar força. Falou comigo como falou com Josué. Josué, ele ficou muito triste quando Moisés morreu. Ele entrou num luto profundo. Ele não queria sair daquele lugar. E o Senhor falou com ele: não. Você precisa seguir em frente, você precisa levantar. É você que vai guiar o povo de Israel até a terra prometida. É você que vai seguir em frente com esse povo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estou com você. E só não esquece da minha lei, não esquece da minha palavra. E ali o próprio Deus conforta Josué. E Josué segue em frente com aquele povo. Mas eu volto aqui a falar de Neemias, porque Neemias, podemos dizer que era improvável para ele conseguir fazer alguma coisa. Mas ele seguiu as orientações, ele ouviu a voz de Deus que estava dentro do seu coração e ele seguiu. E a Bíblia fala que ele começa a reconstrução dos muros. Ele começa ali a ressignificar a história de um povo. E se você pegar o livro de Neemias para ler, é um livro maravilhoso, porque ele começa ali, tem as palavras contrárias, tem o Sambalate, tem o Tobias, tem uma profetisa, são várias coisas que acontecem para desanimar Neemias da construção dos muros de Jerusalém, mas ele segue em frente, ele vai
E é isso que eu quero dizer. Eu teve dias que a vontade era de desistir, era desanimar. Muitas vezes eu coloquei várias mensagens falando sobre Neemias, sobre reedificar. Muitas vezes na minha vida eu tive vontade de desistir de tudo, como diz o ditado popular. Eu já tive muita vontade de chutar o balde muitas vezes, e muitas vezes eu acho que eu fiz isso. Mas aí eu lembro da palavra do Senhor, eu lembro muito dessa palavra, eu gosto muito do livro de Neemias, também gosto muito do livro de Esther, e vejo que o segredo é não desanimar. Houve época que ele ora, ele levanta as mãos e ele fala: pelo que, ó Senhor, esforça as minhas mãos. Quer dizer, ele estava com os braços cansados, ele estava cansado. Então, mas a palavra de Deus diz que o Senhor dá força ao cansado. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu quero falar com você, talvez esse vídeo alcance só uma pessoa, mas se esse vídeo alcançar uma pessoa que está triste nesta hora, que está passando luto, como eu passei, eu quero que você confie na palavra do Senhor. E eu estou aqui falando essa palavra porque nesse sábado agora a minha sobrinha vai casar. E no meio desses momentos que vai ter um casamento, veio muitas lembranças. Eu lembrei do casamento da minha prima, da Eliana, quando eu era criança, que a minha tia fez o vestido para mim, um vestido cor-de-rosa, fez o vestido de daminha da minha irmã e ela costurou ali para a família. E eu era criança, vendo tudo aquilo. E hoje, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô costurando. Eu tô costurando para minha irmã. Eu tô fazendo uma roupa para minha mãe e eu vou postar no canal. E é interessante que quando eu fui casar, eu tive que juntar os fagulhos ali. Eu não sei como me expressar, mas eu queria edificar um lar para mim. E o meu marido também tinha vindo de uma família qual os pais tinham se divorciados já há algum tempo. Ele carregava as marcas dele, as dores, eu também. E eu simplesmente não olhei para trás e casei. Deus supriu todas as nossas necessidades. Hoje eu olho para trás e vejo que, meu Deus surpreendeu muito no casamento, tudo o que aconteceu, o lugar aonde Deus preparou para me casar, que foi na Chácara Peniel, da Igreja Presbiteriana Renovada de Sinop. Foi um casamento lindo para quem não podia, aos olhos humanos, ter um casamento daquele. Para mim foi o meu dia de princesa. E a minha tia estava lá, ela que foi minha madrinha, né, no civil, e me acompanhou em tudo. Mas ali estava a minha mãe também. E foi tão corrido para mim, a minha mãe com o joelho dobrado, incansável, orando pelo meu casamento, para dar tudo certo. Mas quando eu era pequena, eu tinha recebido uma palavra de maldição, dizendo que nem eu, nem a minha irmã, que nós não íamos casar de noiva. Que uma mulher jogou uma praga, eu tinha 8 anos, eu fiquei com tanto medo e eu dobrei o joelho e eu falei: Senhor, eu vou me casar sim, e eu vou me casar em Sinop. E foi tão interessante que eu estava morando em Curitiba e quando chegou o tempo, Deus me levou novamente àquele lugar e foi lá que eu casei. E como aquela oração de criança de 8 anos de idade, Deus respondeu. E para mim foi meu dia de princesa, mas eu não pude ter assim esse cuidado assim com a minha mãe naquela hora, porque era muita coisa para me fazer sozinha. Eu conheci a minha sogra no dia do casamento e
houve pouca assim, houve muita ajuda, mas ainda faltou, porque vocês sabem como que é um casamento, tem muitas coisas nos bastidores que ninguém sabe. E a minha mãe, ela ficou na parte da oração. E eu tendo que ver as coisas para o casamento e roupa de daminha, roupa para o noivo e olha isso, olha aquilo, eu não pude ver com ela a roupa que ela queria colocar. E ela escolheu um vestido cor-de-rosa. E mas só que o meu pai invocou com o vestido, com o modelo que ela queria e não gostou, e eles não entraram num acordo ali, não assim, eu não entro com você, e ficou aquela coisa, e eu não podia, eu não tinha tempo de orientar eles naquilo, porque eu também precisaria de ajuda. E acabou ela não indo com o tal vestido rosa que ela tanto queria. E ela guardou isso. E eu não tenho nenhuma foto da minha mãe no meu casamento comigo. Hoje eu vou fazer 17 anos de casada e a minha mãe é a única da família, dos irmãos dela que está vivo. E o que eu quero contar aqui é que nós vamos ressignificar isso. Eu fui com ela na loja e compramos o tecido e eu vou fazer essa roupa para minha mãe. E eu quero que vocês acompanhem como vai ficar. E eu quero filmar um pouquinho do casamento da minha sobrinha para vocês verem. E o que a gente pode fazer com uma lembrança antiga, com uma dor que a pessoa carrega e que ela não consegue esquecer? Eu tenho aprendido a ressignificar isso, né? Eu tenho uma irmã, a Elaine, ela se formou em psicologia e ela me ajuda muito. A gente conversa bastante quando ela vem aqui. Às vezes eu tô na máquina costurando, ela senta do meu lado e nós procuramos trazer novas lembranças. A palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Neemias podia ficar lá no palácio chorando por causa que os sepulcros dos pais dele estavam queimados, a cidade queimada, não tinha muro. Podia, ele podia estar chorando até hoje, como diz o ditado, né? Mas ele resolveu parar o luto. Ele resolveu dar um nome àquela dor. E eu quero dizer para você, dá um nome para essa dor. Faça algo diferente. Eu ouvi uma mensagem de um pastor na igreja um dia que ele falava como se vence um fato velho com um fato novo. E como a minha profissão é costura, Deus tem usado a minha profissão como vai usar o que você tem nas mãos. Como Deus falou com Moisés. O que você tem nas mãos, Moisés? O que você tem nas mãos toca nas águas. Qual é a minha profissão? Costura. Então, muitas vezes Deus me usa fazendo uma roupa, uma nova fotografia, uma nova lembrança. E assim a gente vai seguindo a vida. A gente vai esquecer daqueles que Deus levou? A gente não esquece. Eu coloquei essa roupa aqui, esse vestidinho, era da minha tia, da tia Madalena, que eu amo muito. E eu ganhei da minha prima e eu resolvi colocar ele. Ah, ela não tá vendo? Não, mas eu sei que a minha prima vai ver. E a gente tem que seguir em frente. Nós temos filhos e eu fico com os ensinamentos da palavra. Eu fico com os ensinamentos delas, das minhas tias. E fico feliz de hoje, depois de 17 anos, né, sem casar ninguém aqui da minha família, casar essa sobrinha, né? E a minha prima, a Eliana, ela casou a filha dela. A minha tia estava viva ainda, pôde ir no casamento da neta dela, graças a Deus. E agora nós estamos aqui, casando essa menina tão especial. E o que essa palavra tem a ver com a palavra de Neemias? Tem tudo a ver. Você parar por um momento de chorar e lembrar daqueles que ainda estão aqui
e reconstruir uma história. Ele reconstruiu uma história diante do sepulcro dos pais, que está falando assim, que a cidade foi queimada, os muros queimados e os sepulcros dos pais queimados. E fala, não vou deixar isso não. Eu vou reescrever a história. E é isso que eu quero fazer. Eu quero reescrever uma história, como a minha tia fez quando a minha avó faleceu. Ela sacudiu a poeira do luto e falou, ei, eu acho que ela olhou aquele monte de criança ali, sem avó, né, sem o apego, o carinho da avó, viu todo mundo ali desorientado, falou, não, eu vou me levantar, eu vou fazer alguma coisa pelos que ficaram. E Deus manda dizer para você essa palavra, levante-se dessa dor, levante-se desse luto, sacode a poeira, escreve uma nova história. Eu quero orar por você nesta hora. Tá passando um carro de som aqui, né? Um barulho chato, né? Que talvez possa ser que saia no vídeo, mas eu quero que você se concentre agora, né? Nessa palavra de oração e que essa oração venha alcançar o teu coração nesta noite, nesta manhã, não sei que horário que vai chegar esse vídeo até você. Ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, eu quero orar por esta pessoa, Senhor Jesus, que está assistindo esse vídeo agora. Assim, Senhor Jesus, como o Senhor tem curado a nossa dor, nos curado, Senhor Jesus, do luto, nos ensinado a escrever uma nova história, nos ensinado a seguir em frente, Senhor, a lembrar da Tua palavra, Senhor, a lembrar, Senhor, dos homens que caminharam, Senhor, contigo, observando a Tua lei, observando a Tua palavra. E eu quero que neste momento, Senhor, o Senhor alcance o coração dessa pessoa, que o Senhor venha curar as feridas emocionais da alma dessa pessoa. Derrama o óleo da Tua unção sobre esse coração que está enfermo, que está em luto, e que esta pessoa seja curada agora. Em nome de Jesus. Amém.